Olá, meus amores, como é que estamos? Sempre aqui deste lado a tentar fazer o melhor, mas realmente aqui a luminosidade não está a nos ajudar. Uma tarde feliz a todos. Para quem entra agora no nosso live ou quem encontrar depois o vídeo no nosso canal, não é clickbait, já vamos falar de tudo. Temos aqui na capa do vídeo, hoje isso acaba e não é clickbait. Eu só vou precisar que vocês acompanhem tudo o que vamos falar desde o começo até o final para que possam ter mesmo esta afirmação. A partir de hoje a coisa muda mesmo. Aos nossos habituais amigos do canal, eu vou dizer-vos o seguinte: estou com um problema. Tenho um Mac aqui de topo, que é um Ferrari autêntico, mas estou completamente aqui com o meu Ferrari e o meu Mac está cheio e eu preciso de estruturar aqui todos os arquivos. Tenho vários vídeos, de facto, já preparados e pré-editados, mas não consigo mexer em mais nada no computador. Por isso, em vez de fazer o vídeo que estava à espera de fazer sobre esta temática, decido fazer a live porque vai diretamente para vocês e não vou deixar as pessoas aqui sem conteúdo. Meus amores, vamos então falar de um assunto que é por demais conversado. Eu acabei de fazer a pesquisa também para saber a quantidade de busca sobre esta temática na internet, quer seja no YouTube, quer seja nas outras plataformas, no Google. A quantidade de homens a buscarem esta temática é o topo de tudo o que vocês podem imaginar, está no topo do topo. O que é que significa isto? Que muitos homens, de facto, vivenciam esta postura de dizerem: mas o que é que se passa? Quando namorávamos era de uma forma, agora estamos casados, ela já não gosta de fazer amor, ela não gosta de fazer sexo comigo, ela está a evitar-me. E então nós decidimos trazer essa temática ao nosso canal porque realmente eu acho que vamos ajudar homens e mulheres. Aos homens que vão chegando, que vão assistindo o vídeo, saibam, Vida Mulher é um canal para realmente criarmos boa emoção através de momentos de descontração, mas também momentos de conversa que possam ser soma. E devo dizer-vos que neste momento a percentagem de homens até é superior, apesar de sermos um canal direcionado e focado para a boa emoção da mulher, temos mais homens subscritos do que mulheres. Por isso decidi fazer este vídeo. Pois bem, meus amores, vamos começar pelo onde devemos, não é verdade? Pelo começo. Quando muitos homens falam realmente que as mulheres, passado um tempo nos relacionamentos, já não querem fazer amor, eu espero que estejam prontos, preparados para ouvir o que eu tenho para vos dizer, porque é verdadeiramente não com sentido crítico, mas com sentido pleno de querer ser ajuda. Vou deixar um parênteses para colocarmos de parte situações de doença, situações de pessoas que precisam de ajuda médica. Portanto, essas situações o esposo, como bom esposo que é, deve pegar na esposa e tentar buscar ajuda. Agora, à parte disso, muitos homens realmente perguntam-se: quando ela namorava, ela gostava tanto, agora ela está casada, já evita, dá desculpas, etc. É preciso o homem entender de que forma é que o homem agia quando estava a conquistar uma mulher. É preciso que vocês me acompanhem no raciocínio, porque é uma mulher a falar-vos e não apenas uma mulher. Uma mulher que tem estudado um bocado sobre a interação entre homem e mulher, sobre de que forma o homem age, de que forma a mulher age. E se nós não tivermos medo de ser frontal com a realidade, nós vamos encontrar caminhos com mais facilidade, com mais simplicidade. Portanto, o que é que acontece muitas vezes? Será que nós estamos a ser, no relacionamento, verdadeiros, homens que estamos dedicados, operários do sexo, operários do amor? É uma pergunta que vos deixo.
Porque quando o homem está a tentar realmente seduzir uma mulher, na época do namoro, o homem dedica-se a ela, traz-lhe flores, eh, conversa-lhe coisas extraordinárias ao ouvido, enfim, ele sabe fazer todos os trâmites para chegar à conquista. Vejam o lado positivo das coisas. Se eu já fiz, eu sou capaz. Vai ser extraordinário a partir de agora. O que é que acontece? As pessoas, quando falam tanto da rotina, da rotina, da rotina, falam tão simplesmente: eu decido abandonar a vida, no sentido de investir nela. Eu agora não preciso de investir nela. É meu, está ali, eu vou quando eu tiver vontade, vou demonstrar que tenho vontade e está tudo certo. Meus amores, meus homens amados, quero dizer-vos o seguinte: pensem primeiro de que forma vocês agiam com as vossas namoradas antes de casarem. Essa reflexão já vos vai ajudar a chegar a muito lado, mas eu vou-vos dar passos extraordinários para que vocês realmente sejam exitosos nisso que vocês querem. Uma mulher ardente e que queira muito fazer amor convosco. Também se ouve às vezes comentar que a mulher depois de casar perde interesse pelo sexo. Queridos, uma informação que é preciosa. O clítoris e a capacidade da mulher ter tesão, ter prazer, nem com a idade se vai. Ou seja, durante toda a vida da mulher, tudo isso está sempre lá. Portanto, isso é uma questão que vocês têm colocado de lado. Isso é um mito que vos está a atrapalhar. A mulher não perde vontade de fazer amor porque realmente está casada. Isso é um mito. Colocando os mitos de parte vai ser também mais simples para vocês chegarem ao ponto que vocês querem. E nós estamos aqui em conversa para vos ajudar. Portanto, quando vocês afirmam que ela deixou de gostar, a mulher continua a gostar de sexo, a mulher gosta de sexo, a mulher ama sexo. O que vocês têm que entender, meus queridos, é que a forma de a mulher sentir o sexo, de a mulher se excitar para o sexo, de a mulher querer ter sexo, é completamente distinta daquela que é a vossa forma de ver o sexo, de sentir o sexo, de desejar sexo. No momento que vocês começarem a interiorizar isso, vocês vão perceber porque é que na vossa casa não está a acontecer vontade de ter sexo. Vou-vos dar um exemplo que me estou a lembrar agora, neste momento. Muitas vezes vejo companheiros a desprezarem, desprestigiarem a mulher. Por exemplo, a dizerem: estás gorda, não te cuidas. Amigos, se vocês soubessem, se vocês tivessem a noção, a pequena noção de quanto isso é nefasto para as vossas relações sexuais, a mulher, daqui a 5 anos, se tu disseste que ela é gorda, que é feia, podes ter a certeza quando ela estiver na cama contigo, ela tem isso bem presente, ela está sempre, sempre a visualizar isso, o que faz ela se atrofiar, o que faz ela não estar bem, o que faz ela não se sentir bem. Um bom amante, um homem que é bom amante, consegue fazer com que a mulher realmente queira ter sexo. Tenham coragem de ouvir isto. Tenham coragem de ouvir isto porque a vossa vida vai mudar. Um bom amante, no caso de um marido que quer ser bom amante, que quer a mulher disponível para o sexo, tem que perceber que várias coisas. As preliminares não acontecem apenas no momento do sexo. As preliminares não são sequer aquilo que muitos homens supõem. Muitos homens, por exemplo, acreditam que massajar a vagina, que massajar, fazer sexo oral, que são preliminares. Isso não são preliminares. Isso é sexo. Vocês têm que entender como é que a mulher funciona. A mulher precisa de preliminares, não só no momento sexual, não só naquele momento. E outra coisa que eu quero transmitir-vos, a mulher incendeia-se
não é na parte sexual que ela incendeia-se em todo o corpo dela. Como é que tu, de facto, decides navegar naquele momento para que possas descobrir ou ajudá-la a descobrir emoções em todo o seu corpo, no braço, na mama, na orelha, na perna? Não. Esmagadora maioria dos homens tem uma tendência de colocaram na mente, ou alguém lhes ensinou que fazer massagem na zona sexual, que são preliminares, não são, já é sexo, que realmente toda a mulher não é necessário fazer nada, nem trabalhar, nem ser aquele operário do amor para trabalhar a mulher, para que ela se sinta plena, completa, absoluta e realmente de facto, a mulher começa a perder interesse pelo sexo porque aquilo que ela pretende, aquilo que a realiza no sexo não é entregue. Aquilo que realiza a mulher no sexo não é entregue. Outra coisa que eu queria dizer aos homens casados: vocês não imaginam o quanto é excitante para uma mulher ver um homem que está dia a dia com ela. É hora de lavar a louça, vamos lavar a louça, vamos lavar o banheiro, isso são preliminares de topo. Se tu estiveres a cozinhar, se estiveres a lavar a louça, ela está a olhar para ti, ela está muito possivelmente terá a mesma imagem que tu, homem, tens ao olhares para uma mulher que está de lingerie de fio dental. Ela está-te a desejar a 1000%. Fazes isso com frequência? No dia a dia dizes não, há muito trabalho, vamos dividir, vamos fazer os dois, vamos. Podes ter a certeza que a tua mulher está-te a ver como tu irias ver uma mulher só de, só de fio dental. Tinhas a ideia disto? Tens ideia de quanto o teu cotidiano contribui para a mulher estar disponível para o sexo? Tens a ideia de quanto a forma como o homem interage no dia a dia faz com que ele seja um amante extraordinário para ela ou não? Isto é importante. Agora, nem todos os homens estão interessados verdadeiramente em conhecer o sexo oposto a ponto de dizer: sou eu que nesta história posso fazer a diferença. Não é por acaso que a tua mulher deixou de querer ter relações, não é por acaso que ela inventa dores de cabeça, não é por acaso que ela finge que está a dormir. Ela faz tudo isso por uma razão muito simples. Aquilo que a mulher espera para se sentir realizada sexualmente não lhe está a ser entregue. E se tu me ouvires com a nitidez de interpretar, não é para censurar-me que ela diz isto, mas para me ajudar, tu vais ter duas vias. Ou vais ter uma questão de inteligência e dizer vou analisar qual é a postura que eu tenho que mudar para que ela esteja mais disponível para ter sexo comigo. Vamos continuar dizendo, a nível de interação íntima, muitos homens, lamentavelmente também acontece com mulheres, mas muitos homens acabam por não ter higiene suficiente e que a mulher acaba, isso é um dos fatores que a mulher acaba por evitar o mais possível. Portanto, também se questionar até que ponto eu tenho cuidado de me colocar extraordinariamente impecável, como no tempo em que eu ia à conquista, em que eu era namorada apenas, que eu cuidava de tudo, que eu fazia questão absoluta de ter um bom perfume, que eu fazia questão absoluta de estar com um bom corte de cabelo. Até que ponto eu faço isso depois de casado? Ou até que ponto eu chego ali e no momento, como diziam os brasileiros, no momento, hoje tem, também nunca queres, também nunca estás disponível, também, ai, se não quiseres, que isto então é mais horrível de tudo, que há homens que se atrevem a isto. Se continuas assim, vou arranjar outra na rua. Piorou a 1000%.
O órgão sexual maior da mulher está aqui e não entre as pernas. No dia que vocês perceberem isso, vocês vão começar a mudar o relacionamento entre vocês os dois e vocês vão começar a refletir. Cada dia ela quer mais, cada dia ela quer mais. Uma vez eu fiz um TikTok e vou deixar aqui essa comparação para ajudar muitos homens. Eu fiz um TikTok a dizer para que o homem entendesse bem o que é que está a faltar na relação sexual do casamento para que ela evite. Eu disse, imagina tu, homem, que adoras um momento de estares ali com a mulher, que adoras o momento de penetração. Se tivesses um mês, estavas com a tua esposa e não tinhas penetração, tinhas só um abraço e um beijinho. No mês seguinte, também toda a intimidade que tinhas, não tinhas penetração, era só um abraço. No mês seguinte, também não tinhas penetração, era só um abraço e um beijinho. Ao fim de 5, 6 meses, tu já estavas a fugir da esposa. Tu dizias, não, socorro, socorro, não quero mais isto, vou evitar, vou fingir que estou dormindo, porque ela não me entrega o que eu mais gosto, ela não me entrega, eu dei a valor da penetração como te ia dar a valor de tudo o que tu mais amas. Se ela não me entrega, eu vou fingir que não, que estou com dor de cabeça, eu vou fingir que tu também irias fazer isso. Pois bem, aquilo que é valioso para a mulher não está a ser entregue. Por isso, aliado muitas vezes ao facto dela estar cansada, desorientada com tudo o que a vida nos traz no dia a dia, saber que não tem um marido que é parceiro, porque geralmente, se o marido é parceiraço, ela vai estar mais disponível, porque ver um homem que nos ajuda, ver um homem que auxilia, é excitante, faz-nos subir paredes. Outra situação que muitas vezes o homem esquece. A mulher, quando está na cama contigo, ela não precisa de ser bonita. Toma nota disto no teu caderno. Tua mulher não precisa de ser bonita. Ela precisa ter a certeza absoluta, mas absoluta mesmo, que tu estás a contemplá-la, que ela está a ser desejada a 100% e que não existe nenhuma mulher no mundo, não é poucas, é nenhuma mulher no mundo que seja tão fantástica como ela. Faz a tua mulher se sentir assim. Começa a fazer a tua mulher se sentir assim para ver se a coisa não vai mudar em casa. A mulher precisa de que o homem se foque nela. E muitos homens vão para a cama focados neles. Até aqueles que eu digo às vezes a brincar, aqueles que têm espelhos grandes, começam a ver os seus músculos, o seu desempenho, as suas técnicas sexuais, quando o que realiza uma mulher não passa por aí. Eu também já comentei, esqueçam-se de vocês se querem ter muito prazer para vocês. Vocês têm que estar focados nela, focados em que ela se sinta sublime. É isso que faz libertar uma mulher na cama. É isso que vai querer que a mulher queira repetir aquela sensação, aquela emoção. É isso que vai. Vamos dar outro exemplo e vou dar vários exemplos de vocês para que vocês entendam melhor a mulher. Vamos dar o exemplo que tu estás na cama com uma mulher e que a mulher diz assim. Vou dar o exemplo, por exemplo, do vosso órgão sexual, que é a coisa que vocês mais. Ainda vamos falar um bocadinho disso. Coisa que vocês mais valorizam. E que a mulher diz: que horror! Que órgão sexual, que pênis horrível! Não é broxante para ti? Certeza absoluta que já não terias ali terias vontade de sair de cena. Para a mulher precisa de se sentir a 100%, mas a 100% que tu estás a contemplá-la e a desejá-la a 100%. Não estás a ter relação com ela porque é a tua mulher. É porque não há nenhuma mulher no planeta como ela. E é isto que vai fazer a tua mulher querer ter mais sexo contigo. Quando tu não entenderes isto, depois há muitos maridinhos queriduchos que têm as relações íntimas com a esposa, mas depois é likes no Facebook às outras mulheres, é conversinhas no WhatsApp com as outras mulheres, mesmo que ela seja muito submissa,
Mesmo que ela não te diga nada e que chore às escondidas, sempre que estiveres na cama com ela, ela vai. As imagens mais nítidas que ela vai ter não és tu, não é nada do que tu possas fazer. São essas ações para com outras mulheres. Porque a mulher, para se sentir bem sexualmente, ela precisa de se sentir única, desejada a 100%. Eu tenho a certeza que alguns homens que me vão escutar vão dizer, vão pensar para si, já entendo porque é que fulano ou cicrana não quis ficar comigo ou não se deu bem comigo. Porque eu realmente só passei que ela era só mais uma. Isto, estas coisas que eu estou passando faz de um homem um bom marido, um bom amante, qualquer homem, um bom amante. Bom amante não acontece pelas posições, pela dimensão do órgão sexual. Embora muitas mulheres comentem que é vantajoso ter um órgão sexual avantajado, etc. Eu quero compartilhar convosco para a vossa consciência e vossa ajuda. Um órgão sexual de dimensões generosas, onde o homem realmente está focado no seu órgão e no seu prazer e no seu e no tamanho da sua ferramenta, não tem qualquer valor para a mulher que está com ele. Algumas mulheres dizem que valorizam muito órgãos mega generosos. Vou-vos dizer mais uma coisa. Órgãos mega generosos trazem muita dor à mulher. Existem sim mulheres que gostam de homens muito avantajados, mas como um fetiche. Assim como há homens que gostam de pés, assim como há homens que gostam de, de beber a urina da mulher, são fetiches. Agora, o que faz realizar uma mulher não tem a ver com a dimensão do órgão sexual, não tem a ver com muito do que vocês criam na vossa mente e que depois não entendem porque é que, se eu quando namorava ela gostava, porque é que agora, deve ser normal. Deve ser quando as mulheres têm filhos, quando as mulheres se casam, então deixam de ter prazer. Uma mulher, o órgão genital da mulher não perde com o tempo, nem com a idade, não perde as suas características e para a qual foi criado. Foi para gerar prazer entre duas pessoas. Portanto, meus amigos, se vocês tiverem mais atenção do que passa fora da cama, muito do que se passa fora da cama contribui para noites escaldantes de amor. De que forma é que estás a interagir com ela fora da cama, no dia a dia, nos afazeres de casa, em, em quereres te antecipar com surpresas, tudo o que fazias quando namoravas? Era isso que a tornava, a excitava? Ou pensas que era o teu órgão sexual que a excitava? Uau! Não, o que excitava uma mulher era o que lhe dizias, era as tuas atitudes, era, sei lá, as surpresas, era o carinho que tinhas no processo de chegares aos momentos, aos finalmente, não vinhas ali abruptamente, entra e sai e está tudo certo. Não era assim que tu fazias, por isso ela amava fazer sexo contigo. Ai, mas agora é o cotidiano, é tudo muito, temos muita coisa para fazer e por isso não posso me dar a trabalho disso. Ela também tem muita coisa para fazer, mais motivo para tu dizer: "Uau, vou ser fantástica, a partir de hoje ninguém me para, vou ser fantástico", porque ela também tem muita coisa para fazer. E muitas vezes admiro as mulheres muito demais, as mulheres que vão para a cama com os esposos de arrastos, cansadas, cuidaram de filhos, de cozinha, trabalham fora, da roupa, de tudo, ao fim de um dia, sabendo que um homem está ali sentado só a ler o jornal, quem é que tem paciência para fazer sexo com aquela criatura? Nem que fosse o homem mais bonito do mundo. O que excita a tua mulher possivelmente não está a ser prioridade. Coloca um avental.
para ela, tu teres um avental vai já ajudar a que ela comece a te ver com outro olhar, comece a sentir mais tesão por ti. Isto é importante. A forma como tu chegas à cama e, já estou casado, portanto é só tumba. Isso é broxante. Isso é. Cada momento sexual que tens com a tua esposa vai contribuir para o próximo momento. Tu é que vais decidir se ela vai querer fazer brevemente sexo ou não. Tens a percepção disso? Tu é que vais decidir. Se for uma coisa muito gostosa, muito maravilhosa, ela vai estar desejando repetir. Quem sabe ela te vai acordar às 4 da manhã para repetir. Agora, de que forma é que está a ser feito isso? De que forma? É preciso os maridos entenderem que nós estamos aqui para entender os dois lados, mas é preciso o marido entender que depois de terem uma relação em que eles fizeram a dita conquista, eles tendem muitas vezes em não fazer o ritual que excita uma mulher. E que rituais são esses? Tudo o que eu falei. Por exemplo, estou-me a lembrar aqui de mais um pormenor. Estás a ter sexo com a tua esposa, nada pode excitar mais uma mulher que tu olhares profundamente nos olhos dela. Há quanto tempo tu não olhas com verdadeiro amor nos olhos dela? Tu não sabes o que isso causa dentro de uma mulher, quanto excita uma mulher, desde a sua área genital aos arredores, ela entra em fogo. Há quanto tempo tu não olhas nos olhos dela com verdadeiro amor? Boa tarde, minha linda. Estou aqui curtindo seus vídeos, aproveitando a chão. Meu amor, beijinho grande. Estamos hoje com uma live para ajudar os muitos senhores que dizem que as mulheres deixam de querer fazer sexo ou amor com elas e estamos a ajudar porque compreendemos que eles são diferentes de nós e estamos a passar-lhes, acima de tudo, como é que é o mundo feminino para que eles possam realmente ter mudanças e melhores resultados para ambas as partes. Mas obrigada sempre pelo seu carinho, Lu. Vamos prosseguir, vamos dizer-vos o seguinte, meus amigos, depende muito das duas partes como é que as coisas vão acontecer. Mas porquê que eu estou a batalhar na situação de que o homem achar e ter criado um mito que casou, que é porque a mulher teve filhos, que ela já deixou de gostar de sexo. Ela nunca deixou de gostar de sexo. Ela simplesmente, entre ter sexo que não lhe é prazeroso, que não lhe entrega emocionalmente o prazer que ela quer, que ela deseja, que ela precisa para se sentir realizada, ela prefere fugir, ela prefere não ter. Quanto aos filhos, os filhos são dos dois. Ela não perde prazer sexual por ter tido filhos. Ela é demasiadamente ocupada muitas vezes a cuidar dos filhos e a ter tudo nas costas dela, que quando ela olha para ti na cama, se for o caso em que tu não a ajudas, que tu não contribuis em nada para o dia a dia, eu prefiro nem dizer o que é que lhe passa pela cabeça. Não é de forma nenhuma entusiasmante para ela querer estar contigo. É repudiante. Repudiante. Ela ainda tenta ser agradável contigo. Ela, em vez de dizer desaparece da minha frente que eu não estou suportando olhar para ti, ela diz que tem dor de cabeça. Já viste como ela te ama? Está nas mãos grande parte das situações que não são doença, que não são realmente situações de. Quero falar de outra situação, a menos que, estou-me a lembrar, a menos que ela não te ama, ela também vai encontrar razão para dizer-te que não quer estar contigo, porque uma mulher geralmente gosta muito da parte sexual com quem ama. E pode também estar a suceder essa situação. Mas o tema principal hoje não é para essas situações
em redor da grande situação. O tema principal é ajudar os homens a refletirem que um grande amante tem que ser verdadeiramente um maratonista. No dia que casa, tem que dizer: bem, eu até agora eu fiz a conquista inicial. A partir de agora começa a minha maratona. Eu, com o meu desempenho na cama, fora da cama, eu vou ter resultado daí. Porque é que homens estão em casamentos 10, 15, 20, 30 anos e têm uma interação sexual maravilhosa e outros têm um relacionamento que começam a dizer que a mulher não gosta de sexo. Ah, é porque casou, é porque tem filhos, nada disso. Vamos perceber o que é que não está bem. Por exemplo, há casamentos e há casais que passam uma vida inteira sem falarem, trocarem conversas sobre sexo. O que para eles é tabu. Dizer o que é que o outro gosta, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Como é que vocês, optando por essa via, vão satisfazer o outro? Vocês possivelmente correm risco de estarem 5, 10, 15 anos a oferecer ao outro aquilo que o outro menos gosta. E vice-versa. Aí é que a monotonia não entra. Aí a monotonia arrasa. Porque quando tu vais, tu já sabes de antemão que não vais receber o que mais desejas. Vais receber aquilo que o outro acha que tu desejas. E não há mal nenhum em reconhecer isto. Porque aquilo que o homem pensa sobre o sexo é completamente distinto daquilo que realiza uma mulher sobre o sexo. Por isso é que é importante as conversas, e muitos homens fogem de DRs, fogem de conversas sobre o sexo, porquê? Porque para o homem é um fantasma, para o homem conversar sobre sexo é algo tremendo, é sinónimo a se estamos a conversar sobre sexo, ela está-me a dizer que eu não sou bom. Não! Se estamos a conversar sobre sexo é porque ela está-me a dizer somos ambos fantásticos e temos capacidade, como tal, de chegar a patamares bem superiores e satisfatórios para ambas as partes. Mas não. Por exemplo, há imensas mulheres, uma porcentagem gigantesca de mulheres que toda uma vida nunca souberam o que era um orgasmo e toda a vida fingem ao marido que têm orgasmo. Porquê? Porque sabem que se disserem ao homem que não tiveram orgasmo, que ele vai interpretar que ela não gosta, que ela está a compará-lo com outros. Absurdos da cabeça do homem. Absurdos. Portanto, não seria melhor para essa multidão, 80% das mulheres que não têm orgasmo e que fingem orgasmo, sentarem-se com os seus maridos e dizerem: vamos conversar sobre aquilo que nós gostamos de fazer. Olha, eu não tenho orgasmo, mas gostaria que fizesses isto, que fizesses aquilo. Vamos tentar. E tentamos no dia a seguir e tentamos até que vai ser maravilhoso. Porque quem se propõe ao processo em qualquer área da vida, eu sempre digo, quem se propõe ao processo, de certeza absoluta sempre vai ter progresso. O que é que acontece? Os homens têm um gigante tabu em relação a discutir relacionamento, e se esse tabu já é grande, muito maior é, de facto, discutirem a parte intocável deles, sexo. Para eles têm que criar dentro da mente deles: eu sou fantástico na cama, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. E já a sabedoria nos ensina que aquele que pensa que sabe tudo, aquele que não está aberto a novas ideias, vai sempre estar no fim da fila, não vai progredir. Os grandes amantes gostam de trocar ideias, porque ele está decidido a entender o mundo da mulher, a entender o que é que lhe dá prazer, a entender aquilo. E a mulher também. Uma mulher que está fechada. Eu acho que o grande papel dos dois aqui é que os dois queiram entender. Eu entendo-me a mim, mas eu não entendo o outro, porque o outro é diferente, o outro é um homem, sente de outra forma, eu quero entender o que é que lhe dá prazer. Eu quero entender o que é que mais o,
o que mais faz com que ele realmente tenha momentos de prazer incríveis. Eu acho que a maior fonte de prazer que qualquer pessoa que goste de um relacionamento, a maior fonte de prazer é dar prazer ao outro. Naturalmente, não no sentido eu só vou dar. Não, mas se existir uma conjugação da preocupação de saber o que é que para o outro é importante, vai existir uma maior possibilidade dessa troca acontecer de um lado e do outro. Por isso, meus amigos, eu decidi gravar isto aqui para o canal porque muitos homens a se queixarem que as suas esposas que já não gostam de sexo, outros a darem essa desculpa porque vão para a rua ter sexo porque a esposa não quer sexo. Será que quando vais para a rua, se for esse o teu caso, um amigo aqui do canal, será que quando vais para a rua chegas, estalas o dedo, penetras e vais embora? Ou tens todo o cuidado de boas conversas, olho no olho, um ramo de flores? Amigo, o ritual de acasalamento, vamos ser diretos, ele não cambia, como diz o espanhol, ele não cambia com uma aliança no dedo. O ritual de acasalamento tem vários processos que sucedem na fase de namoro, na fase de conhecimento e que, quando uma vez com a aliança no dedo são colocados eh, para trás, é natural que não vai funcionar bem. É natural que as pessoas vão começar a evitar o outro. Isto era importante falar para todos vocês. É importante dizer-vos a todos vocês, homens, vocês têm uma grande, grande ferramenta nas mãos. Não é essa que vocês estão a pensar. Não é essa. A vossa grande ferramenta é vocês quererem desenvolver sensibilidade suficiente para conhecerem a parceira como mulher. O tempo, por exemplo, ainda voltando à cama, à intimidade sexual, por exemplo, a mulher não é apreciadora de lugares que ela esteja desconfortável. Existem pontualmente mulheres que sim, que gostam, mas é por uma experiência, para dizer eu já fiz. O ser humano tem essa tendência. Mas para desfrutar a grande à francesa, não são lugares como dentro de carros, em esquinas, debaixo de escadas, não é aí que a mulher se solta a 1000%. Era importante também deixar-vos esta realidade. Outra situação que eu muitas vezes vejo comentar realmente é que, por exemplo, em relação ao sexo oral. Sexo oral, há muitos homens a dizerem que têm nojo de sexo oral. Eu para já acho que duas pessoas devem de ter intimidade com muita higiene e quando for dessa forma tudo vai correr maravilhosamente bem, naturalmente, se não houverem doenças. Mas em relação ao sexo oral, os homens não sabem, esses homens não sabem o que perdem para ele e para ela, que isso desplota em cada uma das partes. E para esses homens que possivelmente, porque há muitas mulheres que dizem que têm muita pena que o seu marido, o seu namorado, tenha nojo de fazer sexo oral. Se for uma mulher que tomou banho, se for uma mulher com higiene, podem ter a certeza, se vocês recolherem material da vagina e material da boca, vocês vão encontrar milhões de micróbios a mais na boca, está comprovado, do que na vagina. Ou seja, a vagina é 1000 vezes mais higiênica do que a boca. Isto são os próprios cientistas que dizem. E vocês perdem muito ao quererem ter, por vezes, da parte da mulher, tudo, mas serem pessoas que se limitam. Todos num relacionamento íntimo têm direito a escolher os seus parâmetros, até onde vou e até onde não vou. Mas eu vou deixar aqui um pedido às pessoas que têm relacionamentos estáveis, que é sempre para elas que eu vou falar, não para as outras.
As pessoas que têm relacionamentos estáveis que ponderem também se permitirem conquistar novas dimensões, ou seja, situações por vezes que as pessoas não gostam, que não aceitam, que são contra, tem muito a ver com situações que viveram na vida, numa infância, situações que as marcam muito, que acaba por trazer esse sentimento de repúdio por determinadas situações. Naturalmente, cada um vai fazer sempre aquilo que tem vontade, mas se a nível sexual um casamento e um casal estiverem ali como uma parceria, vamos os dois patamar, estamos na fase um. Agora, com conversas, com atos sexuais, com momentos agradáveis, não tarda nada, a gente chega à fase 2 e depois a fase 3. Esta pessoa está mais adiantada. Não, ela vai ter que eh, ajudar esta pessoa a que ela tenha vontade e liberdade suficiente para chegar à fase onde ela já está. Não sei se me faço entender. Quero usar palavras dóceis para que o YouTube não possa me censurar aqui, mas quero-vos ajudar. Eh, não são todos os casais que entram para um casamento com a disponibilidade de dizer vamos ser parceiros a nível financeiro, onde vamos subindo de grau a degrau. Vamos ser parceiros a nível também sexual, onde ambos, não importa a experiência que cada um tem, ambos estão ali porque, por muita experiência que um homem e uma mulher tenham, ela é quase nula. Não diria nula, mas ela acaba por ser nula, no sentido de que todos os seres humanos são únicos, somos indivíduos, portanto, aquilo que funcionava para a Maria não funciona para a Joana. E se alguém teve um casamento anterior e que a Maria adorava uma coisa, a Maria adorava, então a Joana também vai gostar. Não, aquilo que a Maria adorava pode ser horrível para a Joana. Por isso é preciso interpretar que eu entro num casamento, eu entro num relacionamento, eu preciso de querer fazer aquela dinâmica de jogo. Vamos seguir, subiramos juntos, fase a fase. E quando nós nos permitirmos e não entrarmos já a priori de censura, isso não, era o que faltava, isso também não. Quando não entramos com essa dinâmica de censura, nós estamos com a mente mais aberta para querer aprender, querer perceber, querer sentir o outro, o quanto pode ser importante para o outro e quanto for importante para o outro, o que ele pode também me proporcionar para ser importante para mim. Uh, é um processo. Uma relação sexual é um processo. Porquê que grande parte das relações sexuais a nível de casamento, em vez de terem este, esta dinâmica, têm esta? Simples. Porque as pessoas casam e dizem: já tenho, é meu. Portanto, eu não preciso de investir nada agora. Eu agora chego lá, trufa, trufa, trufa. É aí que chega a monotonia, é aí que chega o descontentamento, é aí que chega homem não está satisfeito com a mulher e a mulher não está satisfeita com o homem, porque o diálogo é impensável, era o que faltava falar disso, vou mostrar fraqueza, tirar a roupa a qualquer um, tirar a roupa a uma mulher é fácil, tirar a roupa a um homem é fácil. Importante é as pessoas entrarem num relacionamento e dizerem quero desnudar a minha alma. Não estou aqui preocupada em vou ser forte ou vou ser fraco. Estou aqui em parceria. Olha, isto gosto, isto adoro, isto não gosto, isto incomoda-me muito isto. E haver a coragem, com muito amor, com muito saber ouvir o outro. Não é censurar. As outras fazem e tu não fazes. As mulheres dos meus amigos fazem e tu não fazes. Não é assim que tu vais colocar tesão numa mulher, tu vais fazer com que ela não queira fazer nada cada vez mais. É entendê-la, ouvi-la. Sim, entendo, compreendo. E porquê é que tu achas que isso é desagradável para ti? Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar do assunto. É importante para nós os dois eu saber o que é que vai dentro de ti e tu saberes o que vai dentro de mim.
Se existir este cuidado, é pouco provável que a gente descambe, em monotonia, é pouco provável. O sexo vai ser cada vez mais aliciante, porque estamos ali em parceria para, subir níveis. E não é o homem: "Ai, eu subo 10 níveis". Não, se a tua esposa só tem capacidade de subir no momento, a nível emocional, por traumas, seja pelo que for, subiu um nível, tu és guerreiro, tu és um bom amante, não te esqueças. Porque a partir do momento que queres subir sozinho, já não és um bom amante. Tu vais estar aqui com ela, vais estar a fazer ela se sentir única, extraordinária. Quando deres por ela, já ela quis subir para o segundo patamar contigo. E para o terceiro. Sim, é verdade, isso mesmo que estás pensando. Amar uma mulher é maravilhoso, mas para ser simples será melhor escolheres um homem. Porque se escolheres um homem, ainda vais ter que ter este- esta entrega, esta forma de interagir. Pois é, mulher muito mais complexa, mas é maravilhosa. Se tu gostas verdadeiramente de mulheres, se gostas verdadeiramente da tua mulher, está aqui, falei de vários pontos, está aqui muita coisa que se tu decidires trocar a partir de hoje nas tuas ações, tu vais estranhar. Estou preocupado. A minha mulher agora só quer sexo. Contem tudo, nem que seja em privado. Deixem-me só ver aqui as notas que eu tomei, porque eu fiz pesquisa, além do pouquinho que eu sei, fiz várias pesquisas e todas elas foram ao encontro daquilo que eu já tinha informação e que vos passei. Portanto, meus amigos, eu acho que o que eu queria passar está basicamente aqui para todos vocês. Eh, Espero que tenha ajudado. Gostaria, se algum homem que passe pelo canal e que tenha se dado o trabalho, porque muitas vezes as pessoas não sabem e dizem: Não, isso não, 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 não. As pessoas não se permitem ouvir. Mas gostaria muito que algum homem dissesse: ouvi a live e realmente faz sentido. Ou comecei a ver a mulher com esse olhar e comecei a aplicar e vejo a minha mulher mais aberta, vejo a minha mulher com mais vontade, com mais tesão. Ela sempre teve tesão, só que tu não estavas. Não é que não tivesses a capacidade, estavas distraída, achando que por colocares uma cuequinha linda que já ias entusiasmá-la. Não, não é por aí. O mundo da mulher é outro mundo. É aqui o maior órgão sexual da tua mulher está aqui. Portanto, falei de várias ações que tens que ter na cama, falei de várias situações, mas pensa num pilar fundamental, que ela se sinta única e maravilhosa. Não há ninguém que se compare a ela. E não me podes dizer, eu não posso porque ela assim é. Querido, tu é que escolheste a tua esposa, não venhas com desculpas. Portanto, agora ou escolhes esta é a esposa que eu quero, ou então escolhes outra. Mas seria bom tu investires naquilo que escolheste. Portanto, nada acontece por acaso. Às vezes as pessoas dizem: o meu amigo tem tanta sorte nos negócios, como é que ele se dedica aos negócios? O meu amigo tem tanta sorte no casamento, a mulher dele faz tudo, a mulher dele tem tesão. Como é que ele se dedica ao casamento? De que forma é que ele se entrega? Eu conheço alguns casais maravilhosos, a todos os níveis, em que ele está sempre disponível, que ele está sempre no dia a dia a ajudar, a colaborar. Claro que uma mulher com um homem desse, como é que não se sente ao rubro? O corpo dela arde todo, incendeia, ela vai querer sempre fazer mais e mais. E teres também aquela prioridade de eu não estou aqui para que ela diga que eu sou o topo dos topos. Eu estou aqui para que ela se sinta o topo dos topos. O papel
de alguém me fazer sentir o topo dos topos não é meu, é dela para comigo, é uma troca. Meus amigos, fica então a conversa de hoje. Tenho a certeza que vou ajudar alguém no canal. Dividam, compartilham com pessoas que vocês acham que esta mensagem pode ser valor, pode ser ajuda. E não esqueçam, não estar disponível para aprender, para ouvir sobre determinados momentos, ou a gente achar que realmente eu já sei, não preciso de ouvir, é o pior tiro nos pés que nós podemos realmente dar a nós próprios. Vamos ouvir, vamos refletir, vamos comparar com aquilo que foi dito com a situação que é o meu cotidiano. Bem, eu queixo-me e neste momento, para terminar, vou falar para os que se queixam e que fazem pesquisa na internet, que vi que é uma enorme, gigantesca quantidade de homens a pesquisar isso no Google. Eu queixo-me que a minha mulher não faz sexo ou não gosta, já não gosta de fazer sexo como gostava antes. Qual é a minha postura? O que é que mudei? O que é que eu mudei? Em relação a tudo o que eu falei, não vamos ser repetitivos. Será que eu desperto nela, no dia a dia, vontade de estar comigo? Vocês tenham a certeza absoluta, e vou terminar desta forma. Homens, em relação ao momento íntimo, também tudo é muito importante, tudo é muito fundamental para a mulher. Tudo. Mas fora da cama, vocês podem ter a certeza. Uma mulher que se vê sobrecarregada, que vê a vida toda, é a cozinha, é os filhos, é tudo nas mãos dela. Quando tu vais para o pé dela e lhe dares carinhos de momento, beijos e isso tudo, ela olha para ti e quando ela diz que está com dor de cabeça ou quando ela fez que está a dormir, ela faz isso porque gosta de ti. Porque a vontade dela, de, se ela pudesse verbalizar sem te machucar, sem te magoar, seria dizer: desaparece, que eu não estou te suportando olhar para ti. É isto. O cérebro da mulher é muito, 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 muito. Tem um emaranhado de fios e não se esqueçam, não vou deixar aqui a live sem dizer homens que vivem curtindo as outras mulheres, gabando outras mulheres. Isso tudo vai contribuir para que a mulher cada vez menos queira estar contigo. Cada vez menos queira estar contigo. Porque quando ela vai para a cama contigo, tudo isso vai com ela para a cama e vai em prioridade na mente dela. Não esqueças, o órgão sexual dela maior é a mente. Portanto, cuidado com a interação que tens com as outras mulheres, cuidado com o teu dia a dia. Se queres ter qualidade, vais ter que entregar qualidade. Ficamos por aqui. Um grande beijaço. Contem-me histórias de sucesso, progresso, porque não há maldade nenhuma, não há mal nenhum em nós podermos estar a viver situações que não são compensadoras. O ruim, o mau, é se a gente está a viver situações que não são compensadoras e não muda nada. Não vou mudar nada porque não quero. E espero mudança. Não. Muda e o teu mundo mudará é a frase base aqui no canal. Também para isto serve. Muda e o teu mundo mudará. Não esqueça, se a sua esposa tem problemas a nível psicológico, de saúde ou de todos os níveis, bora ajudá-la. Ela merece e vocês merecem. Fiquem bem, vemos por aqui sempre, sempre tentando criar melhor energia para todos nós. Até o próximo vídeo. Neste caso foi o live, porque eu estou a precisar de arranjar o computador como vos falei. Abraço, fiquem bem, vemos por aqui. Beijo. Beijo, Lu, grandiosa.